Fala, elétrons, tranquilo? Na aula de hoje a gente vai conversar sobre mais um tipo de concentração, que é chamado de título em massa. Bom, o que fala o título em massa? O título em massa é um tipo de concentração que relaciona a massa de soluto e a massa total da solução. Ou seja, ela vai relacionar a massa de que tem menor quantidade com a massa total da minha solução. Eric, e qual vai ser a unidade? Bom, massa de soluto, vamos pegar aqui, ó. Massa de soluto a gente representa por uma unidade de massa. A massa de solução também. Essas unidades elas vão se cortar. Então a unidade de título em massa é adimensional, ou seja, não existe unidade. Então, título em massa é uma relação entre massa de soluto e a massa total da solução, mas não tem unidade. Beleza, Eric. Vamos fazer um exercício para a gente entender isso. É bem simples. Qual o título de uma solução de cloreto de potássio, KCl, que possui 10 gramas de soluto e 90 gramas de água? Então, primeira coisa, soluto. Quem é o meu soluto? O meu soluto é o KCl. Quanto é a minha massa, Eric? 10 gramas. Quem é o meu solvente, Eric? O meu solvente é a água, H2O. Qual é a massa de solvente? 90 gramas. Beleza. E qual é a minha solução, Eric? A minha solução é a soma das massas dos dois componentes. Ou seja, a massa total da solução é 10 mais 90, 100 gramas. Tranquilo. E como é que eu calculo o título? Massa de quem? Massa do soluto dividido pela massa de quem? Da solução. Show! Então, quanto é que é o título? Massa de soluto, quanto vale? 10. Massa de solução, que é o total? 100. Corta 0 com 0. Opa! Quanto é que deu aqui? 1 sobre 10. Ou seja, quanto vale meu título? 0,1. Muito simples, galera. É muito tranquilo. Beleza? Vamos fazer mais um exercíciozinho aqui para a gente entender. Qual a massa de água existente em 600 gramas de uma solução aquosa de brometo de potássio, KBrO3, com título de 0,25? Então é o seguinte, quem é o meu soluto? O soluto é esse KBrO3. Ele me falou alguma informação? Não, não sei a massa dele. Quem é o meu solvente, Eric? O solvente, ele falou o quê? Solução aquosa. Toda vez que a gente fala solução aquosa, a gente está falando que o meio é água. Ou seja, o solvente é água. Ele me falou alguma coisa do solvente, Eric? Também não. Mas o que ele falou para mim? Que a solução é o quê? Tem uma massa de quanto? 600 gramas. E além disso, ele me deu o título. O que é título? Título é massa de soluto por massa de solução. E ele falou que esse título vale quanto? 0,25. Então, a partir do título, olha, a partir do título, o que eu consigo achar? Eu tenho massa de solução. Tenho título, o que eu acho? Massa de soluto. E eu sei que a massa de solução é igual a quanto? A massa do soluto mais quem? Massa de solvente. Então, a partir da massa total e a massa de soluto, eu acho a massa de água. Fechou. Então, primeira coisa, título é massa sobre massa. Massa de quem? Massa de soluto por massa de solução. Então, vamos lá.
0,25 é igual a quem? M sobre 600. Beleza, Eric. O que eu faço agora? Agora eu vou fazer o quê? Estou dividindo, passo para o outro lado, multiplicando. Então, M igual a quanto? 0,25 vezes 600. Eric, posso fazer a conta? Pode fazer a conta, não tem problema. Ó, 0,25 vezes 600. 0, 0. 6 vezes 5, 30. Sobra em 3. 6 vezes 2, 12. Com mais 3, 15. Quantas casas decimais eu tenho? 2. Então, cortou. Ou seja, quanto é a minha massa dissoluto? 150 gramas. Ou seja, achei a massa de quem? Achei a massa de soluto. E o que eu tenho agora? Agora eu sei o quê? Que a minha massa total, a massa da solução, é a massa de quem? Massa do soluto mais a massa de solvente. Beleza, Eric. Então, olha só, massa total, quanto vale? 600. Massa de soluto, que a gente achou? 150. Mais a massa de solvente que eu quero? Opa! Positivo, passei para o outro lado, negativo. Então, quanto é essa massa de solvente? Ou seja, massa de água que eu quero? 600 menos 150, 450 gramas. Bem tranquilo. Foi? Numa boa? Dúvidas? Olha só. A partir do título, eu consigo achar uma relação com a concentração comum. Então, se essa concentração comum ela consegue ser relacionada com o título, ela precisa de uma unidade para transformar uma em outra. E essa grandeza que transforma título em concentração comum é a densidade. Então, a relação de título com concentração comum é densidade. Se por acaso essa densidade for expressa em gramas por litro, eu só preciso fazer o quê? Concentração é título vezes densidade. Eric, mas se por acaso a minha densidade estiver em miligrama por litro, só você transformar. Como é que você transforma miligrama para grama? Você sabe que 1000 miligramas é a mesma coisa que 1 grama. Então, multiplica esse maluco aqui por 1000. Ou seja, pega a equação de cima, ó, concentração é título vezes densidade, e multiplica por 1000. Facinho, né? Vamos fazer um exercício para entender? Qual a densidade de uma solução composta por 10 gramas de NaCl e 40 gramas de água, sabendo que não há alteração no volume da solução após a mistura das substâncias? Beleza, Eric. Então, vamos entender o problema. Eu tenho uma solução de sal de cozinha, NaCl, cloreto de sódio, e água. E eu quero saber qual é a densidade deles. Então, como é que eu faço? Primeira coisa, vamos achar o soluto. Quem é o soluto? Quem está em menor quantidade? NaCl. Ou seja, a massa é de 10 gramas. Qual é a outra informação? Quem é o solvente? O solvente é a água, H2O. Qual é a informação que ele me deu? 40 gramas. Beleza. Qual é a solução? A solução é tudo, né, galera? Então, a solução, eu tenho uma massa de quanto? Dos dois componentes somados. 10 mais 40, 50 gramas. Show! E o que ele está querendo saber? Densidade. O que a gente pode usar aqui? A gente pode usar a relação de quê? Concentração comum é o quê? Título vezes a densidade. Então, a partir das massas que eu tenho, eu acho o título e depois eu acho a densidade.
Eric, e essa concentração aqui? Ele não me deu concentração. Ele não te deu de maneira direta, mas ele te deu duas informações importantes. Primeiro, a massa do soluto. Então eu já sei quanto de sal eu tenho. E a partir da massa do solvente, que é a água, eu consigo achar o volume do solvente. Eric, beleza, mas como é que eu acho essa massa, esse volume de solvente? Já vamos ver. Primeira coisa, vamos achar a primeira informação importante para mim, que é quem? Título. Título é o quê? Massa de soluto por massa de solução. Então, quem é o meu título? Massa de soluto, 10. Massa de solução, que é a soma dos dois. 10 mais 40, 50. Beleza, Eric? Corta 0 com 0. Quanto ficou meu título? 1/5. Então, quanto vale o título? 1/5 é a mesma coisa que 1 dividido por 5, que dá 0,2. Então, achamos o nosso título. O que está faltando agora? Achar a concentração. Seguinte. Eu sei o quê? Eu sei que concentração, como é que eu acho a concentração comum aqui? Concentração é massa de soluto por quê? Volume de solução. Beleza. Então, qual é a concentração? Massa de soluto, 10. Qual é o volume de solução, Eric? Ih, rapá, ele não me deu direto, mas eu consigo achar. Por quê? Olha aqui, ele me deu o valor do solvente. O que é um solvente? Água. Como é que eu acho? De massa eu acho volume. A gente faz a relação com a densidade da água, que é a massa da água dividido pelo volume da água. Quanto é a densidade da água, Eric? 1 grama por mililitro. Beleza. Igual a massa que eu tenho. Qual é a massa? 40 gramas. Beleza. E agora eu quero achar o meu volume. Ou seja, qual é o meu volume, Eric? 40 mililitros. Opa! Acabei de achar quem? O volume da água. Então aqui seria quanto, Eric, o volume de solução? Olha a informação importante que ele falou. Quando eu dissolvi um no outro, não há alteração no volume. Se não há alteração no volume, o volume do solvente é o volume da solução. Então aqui vale quanto? 40. Posso simplificar? Posso. Quanto eu vou ter aqui? Agora eu vou ter o quê? 1 sobre 4. Quanto é que é a minha concentração comum, então? 0,25 o quê? Gramas por mililitro. Beleza, Eric. Só que, olha só, não posso trabalhar com a ideia de grama por mililitro. Por quê? Porque ali a gente tem que ter o quê? Grama por litro. Então, como é que eu faço? Vamos transformar essa galera aqui em grama por litro. Como? A gente sabe o quê? Que 1 litro são 1000 mililitros. Então, eu só preciso multiplicar aqui por 1000. Só que para não mudar a minha fração, eu multiplico em cima também por 1000. Então, quanto fica a minha concentração, Eric? Ó, 0,25 vezes 1000 vai dar o quê? 250 gramas por litro. Pronto. Achei a concentração. E agora, Eric? Eu sei o quê? Concentração é o quê? Título vezes o quê? Densidade. Qual é a minha concentração que eu tenho? 250. Qual é o título? 0,2 vezes a minha densidade. Ó, estou multiplicando, passo para o outro lado, dividindo. Então fica o quê? Densidade é 250 dividido por 0,2. Cara, estou com uma casa decimal. Multiplique embaixo e em cima por 10 para arrancar essa vírgula daqui. Então fica o quê?
2.500 dividido por 2. Ou seja, qual é a minha densidade, Eric? 1.250, o quê? Olha aqui. Gramas por litro. Ou seja, cada litro dessa solução tem uma massa de 1.250 gramas. Beleza? Foi? Então é isso, galera. A gente conversou sobre título em massa hoje. Vimos que título é a relação entre massa de soluto por massa de solução. E vimos uma relação que converte concentração comum com título a partir da densidade. Muito obrigado, até a próxima. Beijos no elétron!